Vamos lá, gente. Vamos para o capítulo 2 de Jó. Será que eu vou ter estrutura para isso? Ai, tô achando que não, hein? Mas vamos lá. Jó, capítulo 2. Chegou de novo o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E Satanás também veio no meio deles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem vindo? Estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Você viu o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele não teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu. E eu o deixei descansar, Jó, embora não houvesse motivo para isso. Mesmo assim, ele continua firme e sincero como sempre. É só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo, desde que conservem a própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. Pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde as solas dos pés até o alto da cabeça. Jó sentou-se no monte de cinza e pegou um caco para se coçar. E a mulher dele disse: Você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra. Você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, o que eu penso, eu não vou negar também. Sabe, gente, eu tô estudando a Bíblia, aprendendo com a minha vida também. E quando eu perdi minha mãe, e aconteceu tudo isso na minha vida, eu comecei o outro ano doente. Doente, assim, ficando muito gripada. E eu fiquei aquele ano inteirinho doente, inteirinho gripada. Eu não saía do médico. E eu não era uma pessoa de ficar doente, né? Cheguei a desmaiar no meu trabalho porque eu não tava me alimentando direito. Fiquei muito ruim, muito ruim. Parecia que eu tinha a imunidade sempre baixa, né? E eu tava com pessoas que eu tinha acabado de conhecer. Então as pessoas olhavam pra mim e falavam: nossa, a Luana sempre tá doente. Mas não era assim. Foi uma coisa que aconteceu. E eu não vou negar, eu comecei a pesquisar outras coisas, né, em relação à religião. Não que eu deixei de servir a Deus, eu continuava todo tempo Deus, mas eu comecei a estudar e tentar entender. E nisso, eu tinha um certo medo de acabar indo para uma outra
outra, não outra denominação, mas outra crença, né? De Deus não ser mais o foco e acreditar em outras coisas. E o meu medo era a minha vida e essas outras coisas me desse as coisas que eu tava precisando naquele momento e a minha vida se destruísse, porque eu pensava assim, eu cresci assim, ai, vamos supor, você vai uma outra, acredita como que eu posso falar? Eu peço uma coisa pra uma imagem, ou eu peço uma coisa pra Iemanjá. Aí a Iemanjá, ela pode até me dar, só que aí depois o prejuízo é maior, ou quando eu quiser voltar pra Deus, né, que é a crença, né, a dor vai ser bem mais difícil, vou sofrer muito mais. Só que nesse caso, parece como se fosse que ele tava errado, né? E aí passou por tudo isso, e ele foi pro certo, sei lá. Eu não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer, mas eu senti que é muito desnecessário o que ele passou. Mas tudo bem, era pra aprender alguma coisa. Vamos continuar. Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. E em relação à esposa dele, que falou todas aquelas coisas, é muito doloroso. Porque também eu passei pela experiência de ter um Deus só. Fui criada na Batista, eu tenho esse pensamento, apesar que eu não sou mais frequentadora, né? Tipo, eu cresci acreditando que existe um Deus só. E cresci pensando dessa forma, mas meus pensamentos mudaram em relação a muitas coisas. Estou em fase de aprendizado, como eu já disse, tá? E naquela época, eu via pessoas pedindo para imagens ou pedindo para outros deuses, né? Na época que eu perdi minha mãe, eu vi muitas pessoas assim. E eu sempre acreditei em Deus, um Deus só. E quando eu pedi a Deus, protege minha família, e eu vi eles pedindo protege minha família também, para as coisas que eles acreditam. No meio que eu tava convivendo, eu fui a única que eu perdi. Isso foi muito difícil para mim, porque eu também nasci num lar missionário. Então, as pessoas sabiam que minha família viajava pregando o evangelho. E eu ter sido a única que Deus permitiu que acontecesse algo de ruim. A sensação que dá é essa, infelizmente. Tipo, Deus, por que você não protegeu minha família, né? Você permitiu... Será que se eu tivesse pedido, então, pra uma imagem, minha mãe estaria aqui? Quando eu perdi minha mãe, eu questionei isso. E o que a esposa dele fez, de Jó, foi, tipo, algo que machuca, que faz questionar. Que Deus é esse? Mas tudo bem, vamos continuar. Jó tinha 3 amigos. Elifaz, da região de Temã, Bildade, da região de Sua, e Zofar, da região de Naamá. Eles ficaram sabendo das desgraças que haviam acontecido a Jó e combinaram fazer-lhe uma visita para falar de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e para consolá-lo. Legal, mas pensa se eles fossem de outra crença. Tô colocando nos dias de hoje, vamos por nós. Os amigos dele fossem de outra crença. Eu acho que é muito fácil de ser manipulado ou alguma coisa assim, porque realmente, sei lá, tá? De longe, eles não reconheceram Jó, mas depois, quando viram que era ele, começaram a chorar e a gritar. Em sinal de tristeza, rasgaram as suas roupas e jogaram pó para o ar,
e sobre a cabeça. Em seguida sentaram-se no chão, ao lado dele, e ficaram ali 7 dias e 7 noites. E não disseram nada, pois viam que Jó estava sofrendo muito. Difícil, né? Mas vamos lá. O que vocês acharam desse capítulo 2? Deixe seus comentários e coloque a experiência de vocês também, a vida de vocês em relação à história de Jó nos comentários. E que eu quero ouvir também, e eu quero também aprender também com a opinião de vocês. Vamos lá, né?